E aí, beleza? Um rapaz desempregado aceita trabalhar como estagiário em uma empresa mágica. E nela, ele precisa encontrar um portal escondido que pode teletransportar as pessoas para qualquer lugar do mundo. E essa é a história de O Portal Secreto. Mas antes, já deixa o seu like, se puder, se inscreve aí para dar aquela força. Sem mais enrolações, bora lá! De início, vemos um homem tentando pegar um pequeno dragão numa sala cheia de portas, mas ele é enganado por alguém e fica preso lá. Após o ocorrido, anos se passam e vemos Paul, que está tendo uma maré de azar, pois tudo o que podia acontecer para atrasá-lo, acontece. A caminho de uma entrevista de emprego, um homem o atrasa ainda mais dizendo o conhecer. Porém, Paul não faz ideia de quem ele seja, e ao chegar na fila, um cachorro morde seu cachecol e foge. Ao perseguir o animal, Paul o perde de vista e num beco vê uma porta escrito Candidatos. Curioso, ele entra e encontra Sofia, uma moça que está ali para uma entrevista. Paul até tenta puxar conversa, mas ele não faz ideia para que trabalho está se candidatando, já que ele perdeu a entrevista anterior. Com isso, um homem chamado Tanner aparece e o chama pelo nome, o que deixa Paul bem confuso, pois ele não tinha dito seu nome para ele. Eu sei que o cara precisa de emprego, mas como que ele vai parar numa entrevista que ele nem sabe pro que é? E ainda por cima sabem o nome dele. Após ser levado a uma sala, Paul conhece os membros do conselho da empresa: Wells, Van Spear, Condessa e Casimir. Após diversas perguntas respondidas, Paul parece estar incomodado e confuso com aquela situação, pois só está ali por pura coincidência. Já em casa, sem dinheiro para pagar o aluguel e com seu melhor amigo prestes a se mudar, Paul recebe no estilo Harry Potter uma carta da empresa, dizendo que ele passou na entrevista. Embora ache estranho, pois ele não havia falado o endereço dele para eles, Paul fica feliz, pois agora ele tem um emprego. E no dia seguinte, ao chegar no trabalho, ele conhece Rose, a recepcionista. E Tanner aparece para lhe mostrar a empresa, e conta que eles são um escritório de advocacia, onde computadores não são permitidos. Entretanto, no caminho, Tanner resolve contornar um grampeador. Visitando o prédio, Paul acaba vendo Monty, o mesmo cara que interrompeu ele no dia anterior. Sem saber no que vai trabalhar, pois Tanner não respondeu nenhuma de suas perguntas, ele é levado até um escritório, onde lá ele encontra Sofia. Nervoso, na presença da moça, Paul fica falando sem parar, até que ele se assusta ao ver uma estranha criatura, e quando ele vai confirmar o que é, percebe que era só um rato. Seguidamente, Rose aparece e dá mapas para eles procurarem depósitos de bauxita, o que eu também não fazia ideia do que era, até eu pesquisar. Depois de ficar a manhã inteira procurando algo que eles nem sabem o que é, os dois dão uma pausa para o almoço, e Sofia conta que quer tomar café. Porém, ela tinha dito horas atrás que detestava café. Nisso, Condessa aparece e os leva até um parque, e lá passa um pequeno teste para Sofia, onde a moça deve sinalizar para ela assim que uma mulher sentada num banco ler a parte do livro em que um homem se joga de uma ponte. Surpresa, Sofia consegue ver o que a moça está lendo e faz o sinal para a Condessa. Magicamente, Condessa derruba um homem que cai numa fonte, o que faz a moça do livro ir ajudá-lo e se apaixonarem. Por fim, a Condessa explica que os pais do rapaz contrataram eles para que o homem se casasse com a moça que estava lendo o livro. E fazer daquela forma seria o melhor jeito, pois os dois acreditariam que se encontraram pelo destino. E completa dizendo que eles são uma empresa de bruxos e que a maioria dos funcionários usam suas habilidades para atender clientes por dinheiro, e que a Sofia é uma vidente, e como ela já está mais avançada do que Paul, ela recruta a garota. Sozinho, de volta no escritório, Paul vai comer um sanduíche, e assim que ele vai tirar as migalhas dos mapas, ele sente algo na palma de sua mão. Nesse momento, Wells aparece e o ensina, fazendo o rapaz encontrar finalmente os depósitos de bauxita, o que prova que Paul também faz magia, e sua habilidade é detectar as coisas. A caminho de seu escritório, Wells diz que eles precisam das habilidades de Paul para organizar a empresa. E para convencê-lo, fala que sabe como é ter um pai irresponsável, pois seu próprio pai, o fundador original dessa empresa, fez o Wells, ainda criança, assinar um contrato, onde nele ele vendeu sua própria alma para o pai, o que fez com que o Wells sempre fosse controlado pelo pai. Agora que sabem das habilidades do rapaz, Wells fala que o trabalho dele será encontrar algo que ele perdeu, uma porta portátil, mas Paul deve manter segredo sobre isso. Sem muitas informações, ele começa a procurar em cada canto do prédio. E em casa, já de noite, Paul é acordado por Casimir, que tem a habilidade de controlar os sonhos. Nesse sonho, Casimir o interroga e o ameaça de várias formas, até que então, Paul não resiste e conta que procura uma porta portátil. Casimir fala que essa porta pode abrir o banco dos mortos, e o sonho termina. No dia seguinte, enquanto a secretária está de boas, lambendo um grampeador, Paul continua procurando e encontra grampos formando a palavra Banco dos Mortos, e ao seguir a pista, ele encontra um porão com uma porta dizendo apenas Goblins. Embora o depósito pareça não ter nada, antes mesmo de Paul conseguir inspecionar, Tanner aparece e o tira de lá.
dizendo que ele não tem permissão de estar ali e que deve sair antes que algo ruim aconteça. No final do dia, após procurar o prédio inteiro e não achar nada, Paul acaba voltando ao escritório e vê Tanner discutindo sobre problemas no contrato da Sofia. E ao fim do expediente, Paul vê a Sofia comendo um monte de alcaçuz. O problema é que ela havia dito que odiava alcaçuz, e por isso ela se sente enjoada, e Paul resolve levar ela num bar para beberem. No dia seguinte, Paul tenta voltar no depósito, mas no caminho está Monty vigiando o lugar. E após convencê-lo a deixar ele passar, Paul descobre que Monty tinha o atrapalhado propositalmente naquele dia para ele perder a entrevista. Agora, no depósito, Paul encontra uma passagem secreta, o que claramente me lembrou a sala precisa de Harry Potter. E nessa sala, ele encontra vários itens mágicos, e vasculhando, ele encontra um grampeador. Percebendo algo estranho, ele usa seus poderes e descobre que na verdade tem um Goblin preso nesse grampeador. E como o Goblin está apontando para um lugar, Paul segue essa pista e acaba encontrando a porta portátil. Ao atravessar a porta, ela se transforma em uma toalha e o leva na frente da sala do Wells, que está fazendo uma reunião. Então, Paul descobre que o Wells está roubando almas humanas e usando seus funcionários como cobaias, pois assim que eles assinam um contrato para trabalhar lá, eles perdem o sentido de suas escolhas. E era por isso que a Sophie estava comendo e fazendo coisas de que não gostavam. Ah, e eles estavam sendo vigiados por câmeras que estavam dentro dos crachás. Sabendo que não deve entregar o portal, Paul decide sair dali. E após ler as instruções da toalha, ele fala para onde quer ir e o portal o leva. E magicamente vai parar na porta do freezer do mercado. Por isso, Paul volta ao trabalho e vai diretamente falar com a Sofia sobre tudo o que está acontecendo. Para convencê-la, Paul tenta ativar a porta, mas como ele não disse para onde ia, eles vão parar numa sala cheia de portas, onde no fundo uma voz ecoa pedindo ajuda. E assustados, os dois saem de lá rapidamente. Ao tentar novamente, Paul consegue levá-la até seu apartamento. E com isso, a Sofia fica animada com as possibilidades. Ou seja, ela quer fazer o que qualquer pessoa normal com teletransporte faria: visitar todos os lugares do mundo. Por isso, no meio do expediente de trabalho, os dois começam a visitar diversos lugares, fazendo os dois se aproximarem cada vez mais. Com isso, em um certo dia, numa praia, Paul acaba confessando que está gostando dela. E a Sofia também diz que gosta dele, só que ela não tem tanta certeza assim, pois ela tinha assinado um contrato de alma e ela não sabe se esses sentimentos são verdadeiros. Portanto, os dois planejam destruir o contrato dela. Só que ao voltarem, eles acabam se deparando com Tanner, que entra na sala e percebe rapidamente o que está acontecendo. Por fim, ele pede para Paul entregar o portal para o Wells e sair da empresa e nunca mais voltar. Sem muitas opções, Paul e Sofia esperam anoitecer e voltam no prédio da empresa para procurarem o contrato dela, onde lá estão imprimindo diversos contratos de outras pessoas. Contrato esses que o Wells adicionou secretamente a acordos de alma, e as pessoas estão vendendo suas almas sem perceberem. E é por isso que se deve ler tudo que assina, até mesmo as letras miúdas. Ao ouvirem uns barulhos e verem um grampeador no chão, o casal se depara com um pequeno incêndio e uma criatura nas sombras. Por isso, Paul se assusta e tenta novamente ir para a sala do Wells, só que não dá certo, fazendo eles pararem em um lugar escuro, que no chão está escrito Banco dos Mortos. Procurando uma saída de lá, eles acabam se deparando com um grupo de goblins, e assustados, os dois tentam sair de lá, mas se depara com Tanner, que para surpresa deles, é o líder dos goblins. Nesse momento, Wells aparece e manda Tanner sair, porém ele se recusa, dizendo que sem a ajuda dos goblins, os magos são inúteis. Irritado, Wells transforma um grupo de goblins em materiais de escritório. E aproveitando essa distração, Paul usa a porta para fugir com a Sofia, só que eles esquecem a única regra e não falam para onde vão. E com isso, eles vão parar na sala cheia de portas. E como Wells acabou fechando a porta, ele que ficou com ela, fazendo os dois ficarem presos lá para sempre. Nessa sala, eles encontram o cara que ficou preso lá no início do filme. E vemos que esse homem, na verdade, é o pai do Wells. E ele foi enganado pelo próprio filho, e a única forma de sair de lá é se alguém abrir a porta do outro lado. Paul até relembra que o pai do Wells tem um contrato que controla a alma do filho, mas o homem acaba dizendo que ele não pode obrigá-lo a tirá-los de lá, pois o contrato de alma só funciona se for depositado no Banco dos Mortos. Não aceitando o fato de que vão passar a eternidade presos ali, Paul começa a procurar entre as portas, mas o pai do Wells conta que já abriu todas elas, e elas sempre levam para o mesmo lugar. Entretanto, Paul resolve usar os seus poderes, e ele percebe que uma das portas é diferente, e essa porta os levam até as ruas de Londres. Finalmente livre, o pai do Wells retorna à empresa e pede para o Paul depositar o contrato do filho dele no Banco dos Mortos, e avisa a Rose para ela buscar o marido.
Na parte de baixo da empresa, o grupo se esconde e vê goblins movendo contratos de alma. Rapidamente, o Wells percebe a presença do pai e eles travam uma batalha mágica, o que faz com que todos os goblins que estavam lá entrassem em pânico. Por isso, Sophie e Paul aproveitam para tentar recuperar a porta, mas são impedidos por goblins. Então, a Sophia usa as suas habilidades para pedir ajuda à Condessa. Nesse momento, Rose chega com seu marido na mão, e o pai do Wells usa seus poderes para libertá-lo. E sim, o marido dela é aquele grampeador. Rose revela que também é uma Goblin, e que ela e o grampeador são os pais de Tanner. Aproveitando tudo isso, Wells acerta um ataque surpresa no pai e consegue prendê-lo com sua magia. Em seguida, os membros do conselho aparecem e até tentam impedir o Wells, mas ele ameaça matar o próprio pai, o que faz todo mundo recuar. E com tudo sob controle, Wells faz a Sophia de refém e pede para o Paul lhe entregar seu contrato em troca da vida dela. Nesse momento, a Sophia começa a se comunicar telepaticamente com o Paul, falando que a única forma deles terem saído da sala foi porque o Paul criou uma porta e que ele tem esse poder. Inspirado pelas palavras da moça, Paul usa seus poderes e estende sua mão, fazendo inúmeras portas aparecerem em sua frente. E com isso, ele invoca uma sobre seus pés e pula nela e vai parar no banco dos mortos, onde lá, rapidamente, ele entrega o contrato de Wells. Com isso, os poderes do Wells desaparecem e rapidamente ele começa a obedecer às ordens do pai, que acaba o prendendo dentro da sala de portas. E para a porta nunca mais poder abrir, ele arranca as instruções da toalha. Com todos a salvo e os goblins livres do controle do Wells, Paul reaparece e acaba entregando o contrato de Sophia, pois ele conseguiu trocá-lo pelo contrato do Wells. E então, finalmente, eles se beijam. No fim, Paul pega a toalha e joga num caminhão da lavanderia. E no dia seguinte, vemos que os dois deixaram de ser estagiários, e a Sophia fala que realmente gosta dele. Entretanto, a toalha que Paul jogou chega em um hotel, onde acidentalmente a camareira ativa o feitiço da porta. E esse foi o final do filme. Meio que esse filme me lembra filmes como Harry Potter e Monstros S.A., e até mesmo Agentes do Destino, mas acho que esse último que eu citei provavelmente você não viu. Embora pareça ser um filme que classicamente passaria na sessão da tarde, eu particularmente achei confuso. E as motivações dos personagens muitas das vezes não faziam sentido nenhum. O vilão simplesmente prendeu o pai num limbo, e do nada ele perdeu o portal. E o pior é que no final eles ainda jogaram esse portal numa lavanderia. Se era pra ninguém nunca mais usar esse portal, por que eles não destruíram ou jogaram a toalha no fundo de um vulcão ou sei lá? Certeza que se eles jogam no vulcão, ninguém ia achar. Enfim, esse foi o tema do vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!